primeiro aquele que está de pé, vigie para que não caia, né? E assim, a igreja evangélica brasileira, se a Bíblia diz que nós devemos caminhar com unidade na diversidade, porque é possível. A Bíblia não vai exigir de nós algo que é impossível. Sim. Né? A Bíblia está escrito lá, é o padrão. Não significa que a unidade, ela é uma unidade de pensamento. Né? Um era o espírito, quando você lê lá em Atos, um era o espírito da multidão dos que criam, um era o espírito. Eles tinham uma unidade nunca foi uma unidade 100% doutrinária. Não existe esse momento na igreja. Assim, um momento que é um só batismo, um só Senhor, uma só fé. Né? Mas há uma sã doutrina, mas você não vê. Pelo contrário, o Atos mostra inclusive as tensões de pensamento diferentes. Alguns eram mais judaizantes, outros eram mais, por assim dizer, apostólicos. E, quer dizer, lá no Concílio de Jerusalém a gente vê as diferentes vozes, né? Tiago, Pedro, você vê os apóstolos, mas eles entenderam que o Espírito dizia, mas o pensamento deles era diferente, né? Existia ali diferença. Agora, a Igreja Evangélica Brasileira, antes de falar da Igreja Evangélica Brasileira, lembrar o princípio protestante. O protestante, ele é mestre em divisão, por isso que ele é protestante. O protestantismo, o que diferencia justamente esse ímpeto. O princípio protestante é de não se submeter, entendeu? Ele protestante é especialista em divisão, em dividir. Tem uma ênfase sectária em muitas tradições protestantes, né? É uma tradição muito centralizada. Ninguém fala em nome dos evangélicos. Ninguém nunca falou, nem Lutero, né? Na época, logo no início, isso desde o início do protestantismo. Desde o início do protestantismo, esse sempre foi um desafio de todas as tradições protestantes. Né, de entender a nossa diversidade, mas entender também a catolicidade no sentido da igreja universal. Ela é una, né? A igreja, né? Então nós entendemos. Então esse sempre foi um desafio constante, né, de todas as denominações protestantes, de caminhar para uma fragmentação total, uma individualização total. Isso, eu vou chegar nessa parte da igreja brasileira, mas é importante lembrar sempre isso, né? As bases disso são muito profundas na teologia cristã. Isso vai para a Trindade, né? Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus, né? Na formulação clássica. Então, Deus, ele é 3 pessoas. Então, a heresia do monismo, de dizer que Deus ele tem uma pessoa só. Não, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Cada pessoa é plenamente Deus. Não há uma espécie de um é mais Deus do que o outro Deus. Não, Jesus é 100% Deus, o Pai é 100% Deus, o Espírito Santo é 100% Deus. Que é a heresia do subordinacionismo, né? Um subordinar o outro, né? Quer dizer, essa é uma outra heresia. E há um só Deus. Não é triteísmo, não são 3 deuses, é um só Deus. Então a Trindade afirma, né? Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Jesus ele falou, batizando-os em nome, no singular, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é nos nomes, é no nome, é um só Deus. É um só Deus de Israel, é um só Deus que existe. Então amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, entendimento e alma. Então, há essas 3 heresias antigas, que cada uma procura anular dos aspectos da doutrina da Trindade, como assim nós falamos na tradição teológica cristã, né? Existe um equivalente também para pecados contra o corpo de Cristo, se você olhar. Então, como que seria... Deus é 3 pessoas. Qual que seria então a heresia, né? Quer dizer, o monismo. É uma pessoa só. É você dizer assim, não... as pessoas não têm, então, os seus dons diferentes. Seria você anular o talento de cada um, o dom de cada um, como se todo mundo fosse... Não, Deus é 3 pessoas. Então, nós temos... Você dizer que ou no a segunda heresia, de que um é mais Deus, outro é menos Deus, seria dizer que nós somos um em Cristo Jesus. Não é que um é mais importante do que o outro, não tem hierarquia. O protestantismo diz, né, interpreta que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Então, sacerdócio universal de todos os crentes. E ao mesmo tempo há um só Deus, há uma unidade, ele é um só Deus. Então, é a questão também do individualismo, né, que quer dizer, preserva a pessoalidade,
mas você não tem a unidade, né? Você percebe, mas é só eu que tô certo, o outro tá errado. Aí que é até feitiçaria. É controlar o outro tá errado, só eu que tô certo, né? O egoísmo, quantos pecados estão aqui. Então, o protestantismo tem que tomar sempre essa precaução, porque um dos pontos fracos é o que você está falando, não caminhar. Mas nós temos na história agora do protestantismo brasileiro, temos exemplos, sim, de unidade na diversidade. Talvez o melhor exemplo é a Sociedade Bíblica do Brasil. Sim. Né, que nasce como uma junta, inclusive aqui em Belo Horizonte, na primeira igreja batista de Belo Horizonte. Cresci lá, né? Nasci e cresci lá. As fotos ali no hall ali, né, de entrada, quando a Sociedade Bíblica do Brasil... Quer dizer, até hoje a Sociedade Bíblica do Brasil é a sociedade que mais publica Bíblias no mundo, mais difunde as Sagradas Escrituras no planeta Terra. É fruto da unidade da Igreja Evangélica Brasileira. Então nós temos um exemplo que está aí, né? Sobre a EVB, a EVB foi uma das iniciativas, uma iniciativa muito importante no começo dos anos 90 em especial, num momento onde os evangélicos ainda eram ali 7% da população. Eram pouco, né? Teve uma época que era 1%, até os anos 60, 70. Já nos anos 80 vai indo para 5%. De uma população que era muito menor do que a de hoje também. Uma população, né? Hoje nós ultrapassamos 200 milhões de habitantes no Brasil. Então, proporcionalmente, tem isso também. Era você reunir lideranças que representam, um exemplo, 1 milhão de pessoas é uma coisa. Você reunir lideranças que representam 80 milhões de pessoas, não é que é a igreja, é um desafio em qualquer comunidade humana. Entende o que eu tô falando? E realmente, né, nós... Da cisão da EVB, mas vieram outras iniciativas que às vezes não... Aí a história que vai longe, né? Mas tem a Aliança Evangélica Brasileira hoje, tem o CIMEB, que é o Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil. Existem outras bases constituintes para a unidade, outras plataformas, editoras que publicam livros, acabam que se tornam hoje, né, plataformas de diálogo da igreja. A igreja é muito viva, né? Ela vai além de instituições frias.